Deus eterno e todo-poderoso, para dar ao gênero humano um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador assumisse a condição humana e morresse na cruz. Concedei-nos aprender ensinamentos da sua paixão e participar de sua ressurreição. Ele que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus, Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa cativa. Ele me desperta cada manhã e me incita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não me resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Por que me abandonaste?
Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Quando chegou a hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse: Desejei ardentemente comer convosco esta ceia pascal antes de sofrer, pois eu vos digo que nunca mais a comerei até que ela se realize no reino de Deus. Então Jesus tomou um cálice, deu graças e disse: Tomai este cálice e reparti entre vós, pois eu vos digo que de agora em diante não mais bebereis do fruto da videira até que venha o reino de Deus. A seguir, Jesus tomou um pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazem isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Todavia, a mão de quem me vai entregar está comigo nesta mesa. Sim, o Filho do Homem vai morrer, como está determinado, mas ai daquele homem por meio de quem ele é entregue. Então os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros qual deles haveria de fazer tal coisa. Houve também uma discussão entre eles sobre qual deles deveria ser considerado o maior. Jesus, porém, lhes disse: Os reis das nações dominam sobre elas, e os que têm poder se fazem chamar benfeitores. Entre vós não deve ser assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o mais novo, e o que manda como quem está servindo. Afinal, quem é o maior? Quem está sentado à mesa ou quem está servindo? Não é quem está sentado à mesa? Eu, porém, estou no meio de vós como aquele que vos serve. Vós ficastes comigo em minhas provações. Por isso, assim como meu Pai me confiou o reino, eu também vos confio o reino. Vós havereis de comer e beber à minha mesa no meu reino, e sentar-vos em tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, olha que Satanás pediu permissão para vos peneirar como trigo. Eu, porém, rezei por ti, para que tua fé não se apague, e tu, uma vez convertido, fortalece os teus irmãos. Mas Simão disse: Senhor, eu estou pronto para ir contigo, até mesmo a prisão e a morte. Jesus, porém, respondeu: Pedro, eu te digo que hoje, antes que o galo cante 3 vezes, tu negarás que me conheces. E Jesus lhes perguntou: Quando vos enviei sem bolsa, sem sacola, sem sandálias, faltou-vos alguma coisa? Eles responderam: Nada. Jesus continuou: Agora, porém, quem tiver bolsa deve pegá-la, e ao mesmo modo quem tiver uma sacola. E quem não tiver espada, venda o manto para comprar uma. Porque eu vos digo, é preciso que se cumpra em mim a palavra da Escritura. Ele foi contado entre os malfeitores. Pois o que foi dito a meu respeito tem de se realizar. Mas eles disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus respondeu: Basta. Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus lhes disse:
Orai para não entrardes em tentação. Então afastou-se a uma certa distância e de joelhos começou a rezar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Tomado de angústia, Jesus rezava com mais insistência. Seu suor tornou-se com gotas de sangue que caíam no chão. Levantando-se da oração, Jesus foi para junto dos discípulos e encontrou-os dormindo de tanta tristeza e perguntou-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para não entrardes em tentação. Jesus ainda falava quando chegou uma multidão na frente. Vinha um dos doze chamado Judas, que se aproximou de Jesus para beijá-lo. Jesus lhe disse: Judas, com um beijo tu entregas o Filho do Homem? Vendo o que ia acontecer, os que estavam com Jesus disseram: Senhor, vamos atacá-los com a espada. E um deles feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, ordenou: Deixai, basta. E tocando a orelha do homem, o curou. Depois Jesus disse aos sumos sacerdotes, aos chefes dos guardas do templo e aos anciãos que tinham vindo prendê-lo: Vós saístes com espadas e paus, como se eu fosse um ladrão. Todos os dias eu estava convosco no templo, e nunca levantastes a mão contra mim. Mas esta é a vossa hora, a hora do poder das trevas. Eles prenderam Jesus e levaram, conduzindo-o à casa do sumo sacerdote. Pedro acompanhava de longe. Eles acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se ao redor. Pedro sentou-se no meio deles. Ora, uma criada viu Pedro sentado perto do fogo, encarou-o bem e disse: Este aqui também estava com ele. Mas Pedro negou: Mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, o outro viu Pedro e disse: Tu também és um deles. Mas Pedro respondeu: Homem, não sou. Passou mais ou menos uma hora e um outro insistia: Certamente este aqui também estava com ele, porque é galileu. Mas Pedro respondeu: Homem, não sei o que estáis dizendo. Nesse momento, enquanto Pedro ainda falava, um galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor tinha lhe dito: Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então Pedro saiu para fora e chorou amargamente. Os guardas caçoavam de Jesus e espancavam-no, cobrindo seu rosto e lhe diziam: Profetiza, quem foi que te bateu? E o escutavam de muitos outros modos. Ao amanhecer, os anciões do povo, os sumos sacerdotes e os mestres da lei reuniram-se em conselho e levaram Jesus ao tribunal deles e diziam: Se és o Cristo, dize-nos. Jesus respondeu: Se eu vos disser, não me acreditareis, e se eu vos fizer perguntas,
não me respondereis, mas de agora em diante o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Então todos perguntaram. Tu és, portanto, o Filho de Deus? Jesus respondeu. Vós mesmos estáis dizendo que eu sou. Eles disseram. Será que ainda precisamos de testemunhas? Nós mesmos o ouvimos de sua própria boca. Em seguida, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo o Rei. Pilatos o interrogou. Tu és o Rei dos Judeus? Jesus respondeu, declarando: Tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam. Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou, até aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou: Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou por muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo. Zombou dele, vestiu com uma roupa vistosa e mandou de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos colocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo e lhes disse: Vós me trouxestes este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais, nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus, mas eles gritavam: Crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus,
pegaram certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão do povo, e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz, e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir as montanhas: caí sobre nós, e as colinas: escondei-nos. Porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levaram também outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá, olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou, salva-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra, até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isto, expirou. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância, olhando essas coisas. Havia um homem bom e justo chamado José,
membro do conselho, o qual não tinha aprovado a decisão, nem a ação dos outros membros. Ele era de Arimateia, uma cidade da Judéia, e esperava a vinda do reino de Deus. José foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, enrolou no lençol e colocou num túmulo escavado na rocha, onde ninguém ainda tinha sido sepultado. Era o dia da preparação da Páscoa e o sábado já estava começando. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus foram com José para ver o túmulo e como o corpo de Jesus ali fora colocado. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e bálsamos. E no sábado elas descansaram conforme ordenava a lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Estimado diácono, queridos irmãos e irmãs, com a celebração do Domingo de Ramos e da paixão de nosso Senhor, sempre é bom termos em mente isso, é Domingo de Ramos da paixão de nosso Senhor, pois com esta Santa Liturgia nós damos início à celebração do mistério da paixão de nosso Senhor. Nós entramos naquela que é a Semana Maior da Liturgia, Semana Maior porque nela celebramos aquele que é o maior mistério de amor manifestado de Deus por nós. Ele dando a sua vida para a nossa redenção. E ao iniciarmos, portanto, esta semana tão importante a nossa fé, onde Deus derrama-se, doa-se em profundo amor por cada um de nós, é necessário que estejamos com o nosso coração, com a nossa alma abertos para vivermos da maneira mais intensa, mais profunda, mais fecunda possível. Portanto, meus irmãos e irmãs, eu gostaria de convidá-los a que nessa nossa reflexão nós possamos de algum modo abrir o nosso coração para realmente darmos este primeiro passo, o início desta semana, de tal sorte, de tal maneira que todos os outros dias que participarmos, a graça de Deus alcance aquilo que deseja em nossas almas. O Evangelho que nós acabamos de ouvir faz parte da narração da entrega, desde a última ceia até o momento da crucifixão e morte de nosso Senhor, e está repleto de pequenos detalhes e de grandes entregas que nos apontam, que nos falam deste amor de Deus por nós. Eu gostaria de toda esta realidade trazer para a nossa reflexão 3 pontos, que são na verdade 3 afirmações ditas por nosso Senhor, no sentido de compreendermos como podemos viver bem, não somente a liturgia de hoje, mas a partir de hoje até o mistério da Páscoa do Senhor. Em primeiro lugar, desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de sofrer. Compreendamos, meus irmãos e irmãs, que historicamente esta frase foi dirigida àqueles 12 que estavam com Jesus na última ceia. Mas através do poder da palavra e mais ainda, através do poder da liturgia, essa frase, essa afirmação do Senhor, ela
é dirigida a cada um de nós hoje. O Senhor deseja ardentemente comer conosco esta última Páscoa antes de passar pelo seu sofrimento. Mas vamos compreender o que é esta Páscoa, né? Porque nós estamos já imbuídos daquilo que é a Páscoa no sentido cristão, mas Jesus aqui está falando num contexto judaico. Os judeus, eles celebravam a chamada Pachá, que é a Páscoa, na primeira lua cheia da primavera. Aqui para nós inverte e dá a primeira lua cheia do outono. Por que na primeira lua cheia? Porque foi nessa data que Deus, através de Moisés, libertou o povo da escravidão do Egito. A palavra Páscoa significa passagem, passar, sair, libertar. Foi então que Moisés guiou o povo na passagem do Mar Vermelho, libertando da escravidão do Egito. Ali aconteceu a Páscoa judaica. Eles foram libertados da escravidão a qual foram submetidos durante décadas. E os judeus, então, todos os anos, como lhes dizia, por ocasião da primeira lua cheia da primavera, eles celebram a Páscoa. Eles recordam, então, não é apenas uma refeição, mas é uma ceia ritual. E quando a gente estuda a fundo, a gente vê que é uma ceia, né, uma refeição cheia de ritos. Eles, por exemplo, comem ervas amargas para lembrar do sofrimento que passaram lá na escravidão do Egito. Eles depois têm os momentos de comer o peixe, tem o momento de comer o pão, que é o pão sem fermento, o pão ázimo, até chegar o momento de comer o cordeiro que é preparado. O cordeiro é justamente o símbolo dessa Páscoa. Também tem os cálices de vinho que são tomados entre os hinos, entre os salmos que são cantados. Então, é literalmente uma refeição litúrgica, que eles faziam. E Jesus, então, quando ele afirma, só depois de ter feito esse contexto, quando ele afirma que ele deseja ardentemente comer esta Páscoa, não é apenas num sentido, e não é, na verdade, num sentido de despedida. Quero muito comer essa Páscoa com vocês, porque estou me despedindo, mas porque a partir daquele momento, o Senhor dará um novíssimo significado à Páscoa. Até ali, a Páscoa é a libertação do povo da escravidão do Egito. A partir da paixão, morte e ressurreição de Cristo, a Páscoa será uma nova passagem, será uma nova libertação. A libertação da escravidão, não agora de uma outra nação, mas a libertação da escravidão do pecado. Sair do estado da morte eterna para a realidade da vida eterna. Por isso, de fato, às vezes nós ouvimos falar, Páscoa é a celebração da vida. Sim, Páscoa é a celebração da vida, não dessa vida aqui, mas a celebração da vida eterna, da vida em Deus. Então, quando Jesus ele diz, desejei ardentemente comer esta Páscoa, na verdade Jesus ele está unindo as duas Páscoas. A Páscoa judaica, quero comer com vocês este último momento, estar com vocês este último momento, mas por isso ele completa, antes de sofrer, porque ele vai unir com o seu sofrimento, com a sua cruz, ele vai unir essas duas Páscoas, agora libertando toda a humanidade do poder das trevas, do poder do pecado. E ele dirige isso, meus irmãos e irmãs, como ele dizia, a cada um de nós. Ele deseja literalmente comer esta Páscoa, ele deseja cear conosco, porque ele deseja que nós vivamos esta realidade de sermos também libertos desta realidade do pecado, da morte, da escravidão do pecado. E é por isso que nós precisamos também desejarmos. Então, o primeiro convite, talvez, que nosso Senhor dirige a nós hoje é este: que nós também desejemos comer esta Páscoa com o Senhor, que nós desejemos estar com Ele, que nós desejemos passar por aquilo que Ele passou junto
com Ele. Não queiramos e não sejamos meros espectadores da Páscoa. Não sejamos meros espectadores, alguém que senta e assiste como a um filme, como uma série, como uma novela, passando diante de nós o mistério, mas que nós vivamos este mistério. A segunda frase de nosso Senhor que destaca: quem me vai trair é aquele que comigo põe a mão no prato. Essa frase também é dirigida a nós. Naquele momento histórico, era dirigida a Judas Iscariotes, que foi quem entregou o Senhor por algumas moedas de prata. Mas ela também é dirigida a nós, porque Jesus fala que quem vai traí-lo é aquele que está sentado à sua mesa, é aquele que está ceando com Ele. E nós não nos sentamos ao menos todos os domingos ao redor da ceia do Senhor, ao redor da sua mesa também, do seu altar? E não somos nós também que muitas vezes o traímos, o entregamos, o abandonamos, o trocamos por qualquer outra coisa, realidade, desejo, prazer, ou qualquer outra coisa que seja? Mesmo comendo do seu corpo e do seu sangue, mesmo muitas vezes participando da sua Eucaristia, também somos nós que colocamos com Ele a mão no pão, mas também o traímos. Por isso, e aqui nós vamos entendendo o que é que significa realmente participar da Semana Santa, não apenas assistir, não apenas sermos espectadores, mas verdadeiramente participar. Quando nós nos damos conta de que nós devemos realmente viver aquilo que é o drama da Semana Santa. Entender, e é muito comum que vermos isso acontecer durante a Semana Santa, é muito comum vermos as pessoas, por exemplo, se emocionar com a liturgia, com a palavra, nos emocionamos, por exemplo, com o ato do lava-pés da Quinta-feira Santa, nos emocionamos com a celebração da Sexta-feira Santa, da Paixão, Morte e Ressurreição, quando fazemos tanto o Evangelho como a adoração da Santa Cruz. Nos emocionarmos não é errado, mas me permitam-me dizer, não podemos nos emocionar apenas como quem assiste. Do mesmo modo, nós nos emocionamos quando vemos um filme que nós consideramos bom e que nos toca a emoção, quando ouvimos uma música que nos toca a emoção, mas não podemos nos comportar do mesmo modo diante da paixão do Senhor, porque nós não somos meros espectadores. Ao menos não devemos ser os meros espectadores, porque afinal de contas, aquilo que Jesus está sofrendo é por causa dos nossos pecados. Então me permitam-me dizer, Jesus não precisa das nossas lágrimas como se Ele fosse um pobre coitado. Jesus não precisa que nós sintamos pena dEle por aquilo que Ele sofreu e sofre na sua paixão e morte. Ele precisa das nossas lágrimas, desde que elas sejam de arrependimento dos nossos pecados, porque foram os nossos pecados que levaram Ele para Deus. As nossas lágrimas precisam estar preenchidas de arrependimento, de contrição dos nossos pecados. É assim que nós, de fato, vivemos a Semana Santa do Senhor. Não como alguém que assiste de fora, se emociona, mas como alguém que compreende que tudo aquilo que está acontecendo diante dos seus olhos tem a sua miserável participação pelos seus miseráveis pecados. E o que é que podemos fazer se não chorar pelos nossos pecados? O próprio Cristo disse no Evangelho que acabamos de ouvir,
as mulheres que choravam e batiam no peito na subida do Monte Calvário: não chorai por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Jesus está convocando aquelas mulheres a chorarem e aos seus filhos a chorarem pelos seus pecados. Que nós vivamos essa Semana Santa examinando a nossa consciência, apresentando diante do Senhor as nossas misérias e pedindo-lhe perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, para que, pedindo perdão, reconhecendo as nossas misérias, alcancemos dele o perdão e vivamos verdadeiramente a Páscoa, que é a libertação da escravidão do pecado. Disse ainda o Senhor: estou no meio de vós como aquele que vos serve. Como Jesus veio nos servir? Ele veio nos servir, em especial, dando a sua vida pela nossa redenção, derramando o seu sangue para nos libertar da morte e do pecado. Ele nos serve, nos salvando. Nós também somos chamados a amar o Senhor, a darmos a nossa vida por Ele. Ele deu a sua vida para nos redimir, assim nos serviu e nos serve. Que nós possamos, a partir daquilo que vivemos nesta Semana Santa, que nós possamos também escolher viver pelo Senhor. Essa é uma frase dita pelo apóstolo São Paulo. Vivamos por Ele. Então, do mesmo modo que o Senhor se fez homem, o mistério da encarnação aconteceu, Deus veio e se fez homem por nós, Deus pregou a palavra por nós, Deus realizou milagres e sinais por nós, mas mais ainda, deu a sua vida, derramou o seu sangue por nós, que nós também possamos escolher viver por Ele, viver a nossa vida com Ele, de tal maneira que os nossos atos, as nossas escolhas, a nossa vida seja pautada pelo amor, a entrega e o serviço a nosso Senhor. E assim estaremos vivendo com Ele. E assim, de fato, aquilo que celebramos neste dia terá todo o sentido, porque alcançará nossas almas e fará produzi-las os frutos que devem ser produzidos. Frutos de conversão, frutos de vida nova, frutos de redenção. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Neste tempo da paixão, em que Cristo, com grande clamor e lágrimas, ofereceu a seu Pai preces e súplicas, imploremos humildemente a Deus, que, considerando a piedade de seu Filho, ouça compassivo os nossos pedidos. Senhor, nosso refúgio, ouvimos. Senhor, nosso refúgio, ouvimos. Para que os ministros e os fiéis da Santa Igreja anunciem
que na hora da agonia pediu ao Pai o perdão para os nossos algozes. Oremos. Senhor, nosso refúgio, ouve-nos. Para que os fiéis da nossa comunidade paroquial, unidos em esperança, aqueles que já partiram, entrem na oferenda pascal de Jesus Cristo, oremos. Senhor, nosso refúgio, ouve-nos. Atendei, ó Deus, as súplicas de vosso povo, para que obtenhamos pelos méritos da paixão do vosso Filho, o que não ousamos esperar em nossos méritos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Os filhos dos hebreus, portando ramos de oliveiras, saíram ao encontro do Senhor, clamando e dizendo: os ao Senhor pertence a terra e tudo pela encerra, o mundo inteiro com os seres que o louvam. Os filhos dos hebreus, portando ramos de oliveiras, saíram ao encontro do Senhor, clamando e dizendo: os lágrimas alvuras, porque de sobre os mares e sobre as águas andei inabalável. Os filhos dos hebreus, portando ramos de oliveiras, saíram ao encontro do Senhor, clamando e dizendo: os lágrimas alvuras, e subirá diante do Senhor, e ficará em sua santa habitação. Os filhos dos hebreus, portando ramos de oliveiras, saíram ao encontro do Senhor, clamando e dizendo: os lágrimas alvuras, limpem mãos puras de inocente coração, então dirige sua mente para o crime. Os filhos dos hebreus, portando ramos de oliveiras, saíram ao encontro do Senhor, clamando e dizendo: os lágrimas alvuras, sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de Deus, seu Salvador. Os filhos dos hebreus, portando ramos de oliveiras, saíram ao encontro do Senhor, clamando e dizendo:
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Pela paixão do vosso Filho unigênito, apressai, Senhor, a hora da nossa reconciliação. Concedei-nos por esse único e admirável sacrifício a misericórdia que não merecemos por nossas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Inocente, dignou-se sofrer pelos pecadores. Santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição trouxe-nos a justificação. Por isso, com todos os anjos, nós nos louvamos em alegre celebração, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, os anjos Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que pela força do Espírito Santo dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de unir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança,
que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo José Francisco, seu auxiliar Geraldo de Paula, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e os outros ministros, e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença, e conduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós, saciados eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas até que anima a vossa Igreja.
Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Meus irmãos e irmãs, duas questões, né? Nós estamos num volume grande de pessoas, então para ficar melhor, primeiro recordar que no corredor no meio, uma fila só, e aí quando chega na frente vai para um dos dois ministros. Os corredores laterais estão bem cheios, então vocês podem se organizar da melhor maneira possível, com calma, com tranquilidade também. E as pessoas que estão do lado de fora, tanto na frente quanto na lateral da igreja, podem permanecer aí, que o ministro vai até vocês também para levar a Eucaristia. E eu vou pedir que hoje, devido ao grande volume de pessoas, a comunhão seja distribuída somente diretamente na boca, tá bom? Para evitar qualquer risco de profanação.
Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, Senhor, como pela morte do vosso Filho, nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição, alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos sentar só um instantinho? Fazer o sorteio da missa da Capela de São Francisco. Não, 42. Miguel Santana. Essa Semana Santa de São Francisco. E agora, logo mais, né? 46. Amanda Martins. Tá bom? Amanda Martins. Depois passa aqui para apanhar depois da missa logo mais. Alguém pode nos doar para o próximo domingo de Páscoa? Alguma coisa para mais? Tá bom, obrigado. Meus irmãos e irmãs, só repassando os horários dessa Semana Santa, tá bom? Vamos gravar, quem não tiver ainda pode procurar, tanto no Facebook quanto no Instagram da paróquia, temos lá, ou se alguém tem, às vezes um vizinho, um amigo tem, para ter a artezinha lá, para não perder os horários. Terça-feira agora temos 19 horas a missa do depósito, que é a missa onde nós entregamos os estandartes de Nosso Senhor dos Passos e Nossa Senhora das Dores para as casas, onde na quarta-feira, às 18 horas, saímos em procissão para a procissão do encontro, seguida de missa às 19 horas. Então, terça, missa às 19 horas, quarta, 18 horas, procissão, 19 horas, Santa Missa. Lembrando também, para não esquecendo, que amanhã, segunda-feira, acontece a Missa dos Santos Olhos. É uma missa arquidiocesana para todo o clero da diocese, com os nossos bispos, e é a missa onde são consagrados os óleos do batismo, então dos catecúmenos, do crisma e dos enfermos. Então, os óleos, por exemplo, que nós vamos usar no Sábado Santo para o batismo dos catecúmenos e a crisma dos catecúmenos será ungido, será consagrado nessa segunda-feira, nessa missa. É uma missa também onde os padres fazem a renovação dos seus votos sacerdotais. E esse ano essa missa vai ser bem próxima de nós. Vai ser na paróquia Imaculada Conceição, aqui no Pacheco, às 19 horas. Então, quem quiser e puder participar, muito bem-vindo, né? É só se organizar aí, está chegando, eu diria para chegar se puder um pouquinho mais cedo, porque a missa, embora a igreja já seja bem grande, mas costuma encher, lota, tá bom? Então, amanhã, às 19 horas, lá na igreja do Pacheco, a missa dos Santos Olhos. Voltando à nossa programação aqui. Quinta-feira inicia o Trito Pascal. Então, na quinta-feira, a missa da Ceia do Senhor e do Lava-Pés, 19 horas, na capela de Nossa Senhora de Nazaré e São Judas. Na sexta-feira, lembrando que depois da missa, segue-se a vigília com o Senhor até ao meio-dia da sexta-feira. Então, o outro vai ser preparado lá na capela mesmo, numa das salas. Então, se você não faz parte de uma pastoral movimento, porque as pastorais movimentos têm seus horários, você pode escolher qualquer um dos horários, a madrugada toda, se quiser, amanhã da sexta-feira, para ir tirar uma horinha e estar com Jesus no corpo. Na sexta-feira, a ação litúrgica da Paixão do Senhor e da adoração da Santa Cruz, 15 horas, na capela de Nossa Senhora do Sagrado Coração. Seguida não é a apresentação, mas os jovens irão conduzir a meditação da Via Sacra, tá bom? É a parte teatral, mas a intenção é a meditação da Via Sacra. E no Sábado Santo, missa da vigília, 19 horas, na capela de Santa Edviges, onde, como o padre disse, os
Os catecúmenos serão batizados, alguns também do catecumenato receberão a primeira Eucaristia. E no domingo de Páscoa, nós temos a nossa escala normal de missa. Então, 7 horas da manhã na Capela de Nossa Senhora Aparecida, 8h30 aqui na Matriz e 10 horas na Capela de Santa Rita, tá bom? Então, por isso, Padre, a melhor coisa é procurar em uma rede social, pede para alguém a artezinha, está todos os horários lá, que ninguém se perde e pode participar bem de toda a Semana Santa, tá bom? Então, a princípio, nossos avisos eram estes. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Saciados pelo vosso sacramento, nós nos pedimos, Senhor, como pela morte do vosso Filho, nos deixes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe.